Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Abatido, Leonardo Jardim avalia permanência no Cruzeiro após jogo contra o Palmeiras. Ele que é liso, pessoal! Arroio se destaca pelo Cruzeiro em empate contra Palmeiras. Números aí muito expressivos do nosso atacante. E com arbitragens polêmicas, Cruzeiro teve 3 expulsos e alta média de cartões nos últimos 5 jogos desse Brasileirão. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Aqui a notícia é de forma simples, bem descomplicada, bem facinha, para você ficar por dentro de tudo, de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, cola comigo, chega mais para nossa mais uma resenha. Leonardo Jardim que vem fazendo aí um grande trabalho no Cruzeiro, né, pessoal? Trabalho aí inquestionável. Ontem, o Cruzeiro empatou sem gols contra o Palmeiras fora de casa. Noite que marcou tristeza e decepção do nosso mister, né? Ele, que na coletiva pós-jogo, se resumiu praticamente a um desabafo dele. Muita reclamação contra a arbitragem, principalmente pela expulsão de Gustavo Gomes em entrada no atacante Wanderson, né? Pela não expulsão do zagueiro do Palmeiras. O técnico Leonardo Jardim, muito triste, chegou a colocar em xeque até a sua permanência no Brasil. Ele que tem contrato até o fim de 2026 e, é claro, deve seguir cumprindo aí todo o seu contrato. De toda forma, suas palavras sinalizaram uma avaliação devido a várias questões que não pode controlar. Ele não garantiu continuidade. Olha o que ele disse em entrevista. Abre aspas. A alegria que eu tenho tido no Brasil com o grupo fantástico e os torcedores. Estou frustrado se vale a pena continuar, quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. Eu fico extremamente frustrado. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação. Fecha aspas, afirmou em entrevista nosso querido Leonardo Jardim. O cara que tem muita experiência, pessoal, Leonardo Jardim, que já jogou nos melhores campos do mundo e já também, né, atuou nas maiores ligas do mundo, né, com a arbitragem aí, em alto nível estratosférico. Então, né, é desanimador e também principalmente desafiador, né, para o Cruzeiro, que é um dos poucos times do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim, né, que briga lá em cima, sempre brigou lá em cima contra os times aí de Rio-São Paulo. Então, mais uma vez, não é de hoje, pessoal, é desde sempre que o Cruzeiro tem que lutar contra tudo e contra todos para poder conquistar aí, né, um possível título. E esse ano, mais nada fatídico, né, e incomum, como dos outros anos passados, né, onde o Cruzeiro conquistou títulos à custa aí de muito suor e sangue dos jogadores, né, suor e revolta da nossa torcida pela arbitragem que tende sempre a prejudicar o Cruzeiro. Não estou falando aqui, pessoal, puxando a sardinha para o nosso lado, não, de maneira alguma. Só queríamos a nossa torcida, principalmente, que as arbitragens fossem justas, que ponderassem o jogo igualitariamente para ambos os times que estão em campos, e não favorecendo aí sempre um ou outro time e prejudicando aí o Cruzeiro em vários jogos. Vários comentaristas esportivos, vários jornalistas esportivos já afirmaram que o Cruzeiro é um dos times mais prejudicados nesse Brasileirão de 2025. E tem notícia boa também, né, pessoal? Apesar da notícia ruim, tivemos aí Kenny Arroio, que brilhou nesse jogo contra o Palmeiras, né? Ele que foi um dos destaques do Cruzeiro nesse empate, né? Com boa atuação, mesmo prejudicado pela arbitragem, com 1 a menos na reta final, o time do Cruzeiro ficou no 0-0 pela 30ª rodada do Brasileirão. Acionado no início do primeiro tempo na vaga do atacante Wanderson, que saiu lesionado e nem joga mais nessa temporada, devido à falta aí, né? A falta vexatória do zagueiro Gustavo Gomes, que não foi expulso pela arbitragem. O VAR chamou e o árbitro, né, preferiu
né, dar apenas cartão amarelo. E duas das principais chances do Cruzeiro na partida surgiram em finalizações do equatoriano, uma de falta e outra dentro da área adversária. O goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, porém, trabalhou bem em ambas as jogadas para evitar a abertura do placar. Segundo dados aí do SoftScore, plataforma especializada em estatísticas, além das duas finalizações indiretas ao gol, Arroio teve 30 ações com a bola. Habilidoso, o camisa 99 acertou 2 dos 3 dribles que tentou, sofreu 2 faltas e ganhou 4 dos 5 duelos no chão. A Kenny Arroyo ainda venceu 1 dos 3 duelos aéreos no decorrer do jogo. Ainda conforme o SoftScore, Arroyo acertou 10 dos 14 passes que tentou, sendo 8 no campo do Palmeiras. O atacante também recuperou uma bola, fez um corte e uma interceptação na fase defensiva. Com mais ritmo de jogo, Arroyo não só ganhou pontos com o técnico Leonardo Jardim, mas também pode ser titular contra o Vitória. Lembrando que esse jogo vai ser agora no sábado, às 4 horas da tarde, no Mineirão, pela 31ª rodada. E o empate aqui na capital paulista, né, manteve o Cruzeiro na terceira posição, com 57 pontos. Né? O time de Abel Ferreira lidera a Série A com 62, enquanto o Flamengo é o vice-líder com 61. E o Vitória, né, nosso adversário deste sábado, abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 31 pontos. Pessoal, e falando da arbitragem, né, com arbitragens polêmicas, o Cruzeiro teve 3 jogadores expulsos e uma alta média de cartões nos últimos 5 jogos do Brasileirão. Nesse domingo, com forte contestação diante do apito do Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro terminou o duelo com 1 a menos no empate contra o Palmeiras. No duelo com a equipe de Abel Ferreira, Fabrício Bruno recebeu 3 cartões, 2 amarelos e 1 vermelho. A expulsão do camisa 15 foi um dos lances de maior reclamação e também de maior repercussão nas mídias, pessoal. No lance, como eu havia dito, o defensor teve um encontrão com o meio atacante Alan, né, do Palmeiras. Sem hesitar, Klein apitou o segundo amarelo e o vermelho aí para Fabrício Bruno. Lembrando que na falta de Gustavo Gomes, Nivanderson, falta aí, quase quebrou a perna do nosso jogador. Gomes só tomou aí cartão amarelo. E no decorrer da partida, mesmo com chegadas mais ríspidas do Palmeiras, o Cruzeiro foi quem recebeu mais cartões. Os volantes Lucas Silva e Romero, Kaique e Lucas Vidalba também foram amarelados. Do lado adversário, apenas o lateral direito, Kelvin, e o zagueiro Gomes, que se envolveram em lances que também poderiam ser expulsos. Diante do Palmeiras, o Cruzeiro teve o maior número de cartões recebidos nas últimas 5 partidas. Conforme o levantamento do Central da Toca, foram 20 no total nesse período, uma média de 4 cartões por partidas. E antes de visitar o líder do Brasileirão, o Cruzeiro também havia tido expulsões no empate contra o time de Vespasiano, contra o Flamengo no Maracanã, e nas ocasiões Caio Jorge e William receberam cartões amarelos respectivamente. No clássico, o camisa 19 foi expulso ao alegar aí roubo de Paulo César Zanovelli. Em solo carioca, no embate contra o Flamengo, o Cruzeiro teve seu maior número de jogadores punidos com cartões. Foram 6. Né? Naquela partida, foram 5 amarelos, além de vermelho para o William. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte contra tudo e contra todos, para ainda sonhar com o possível título desse Brasileirão nessa grande temporada de 2025. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.